Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai retratar aí a continuação do conteúdo sobre as bactérias. Então, na aula anterior, vocês aprenderam aí a estrutura bacteriana, a estrutura de uma célula. E vocês observaram também que a bactéria ela é uma célula e ela é, na verdade, diferenciada das células que a gente estudou até agora. A gente estudou célula animal, a gente estudou célula vegetal, né? A gente viu que essas duas células, animal e vegetal, são células eucariontes. E a célula bacteriana é uma célula procarionte. Procarionte por quê? Porque não tem núcleo. Você pode observar que ela não tem um núcleo que guarda o material genético dela, que é o DNA, né? Então, a gente já entende aí uma diferença muito grande entre essas células. Então, vamos continuar nossa aula. A gente vai conhecer um pouco aqui sobre o tamanho das células, né, bacterianas. Então, a largura ou diâmetro das bactérias pode variar de 0,5 a 1 micrômetro. O sinal de micrômetro é utilizado dessa forma aqui. Apesar de que essas imagenzinhas elas não estão em escala, mas eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai realmente mostrar aí como é que tá em escala. O micrômetro é esse símbolozinho aqui, tá? Nanômetro já é esse aqui. Então, gente, você pode observar que nós temos variados organismozinhos, né? Comparados aí às bactérias. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai tentar entender melhor a escala de tamanho. Então, os vírus são os menores organismozinhos aí que nós temos, né? Mais na frente, nós temos poliovírus, da poliomielite, influenza, vírus da raiva, né? Nós também temos o bacteriófago, que a gente já estudou. Aí nós temos o vírus da varíola. Aí a gente já parte para bactérias, né? Staphylococcus, Lactobacillus, a Escherichia coli. Mais para lá nós temos aqui, ó. Essa célulazinha vermelha aí é a célula do nosso sangue, tá? É massa. Aqui as leveduras, que são células maiores, a gente vai conhecer sobre elas, que são fungos. Célula da pele. Aqui no caso nós temos o espermatozoide humano, né? Grão de pólen. Tá? Aqui o neurônio. Já tem aí cerca de 100 micrômetros. Aqui no caso é o óvulo, a célula ovo humana, né? Euglenas, a gente vai aprender sobre as euglenas mais na frente. Diatomáceas, paramécium, que são protozoários. A gente também vai conhecer no mesmo grupo das amebas, as amebas aqui. Os tardígrados, que são animaizinhos bem pequenininhos. E nós temos aqui o ovo de sapo, tá? Essa parte aqui é um ovinho aí de sapo. Aí ele volta pro início, né? E a gente continua aí falando um pouco sobre a forma das bactérias. Então, as bactérias elas são classificadas de acordo com a sua forma. Não é a espécie, tá? É o formato delas. Então, as bactérias, elas são apresentadas na forma de cocos, tá? Como se fosse um coquinho mesmo. Ou na verdade, você pode utilizar o latim aqui, que cocos, na verdade, significa grão, né? Como se fosse um grãozinho. Então, as bactérias, elas podem ter esse formato esférico. As bactérias, elas também podem ter um formato de bastão. O que seria esse formato de bastão? Seria os bacilos, tá? Ó, que tem um formato de bastãozinho aqui, como você pode observar aqui nessa imagem.
Os bacilos, eles também podem ser flagelados, apresentar flagelos para se locomoverem. Ok? Então, bacilo significa bastão, ou pode chamar de bastonete, que são sinônimos. Então, nós também temos bactérias no formato de vibriões. O que significa essa palavra vibrião? Vibrião significa que a bactéria tem formato de vírgula. Ou seja, né, você sabe que a vírgula tem esse formatozinho aqui meio tortinho. Então, essas bactérias elas também vão ter um formato meio tortinho, tá? Como você pode observar aqui nessa imagem. Então, a gente chama de formato de vírgula. E algumas, como as espiroquetas, né, que na verdade tem tipo uma forma de espiral. E nós temos também as bactérias no formato de espirilos, ou na forma espiralada, tá? Elas são meio tortinhas assim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria uma bactéria no formato de espiroquitas. Isso na forma real, né? Como você pode observar aí, ó. Né? Uma bactéria, na verdade, sendo analisada aí no microscópio, ela tá meio que nadando aí, né? Ela tá utilizando o nado aí para se locomover. Então, outras, na verdade, bactérias formam grupos. Quando a gente fala que uma bactéria forma grupo, a gente chama de colônia, tá? Aqui, ó, o nome, colônia. E o que acontece? Quando a gente consegue visualizar as bactérias a olho nu, a gente vê elas mais ou menos assim, ó, desse jeito. Então, isso aqui, gente, essa imagem aqui não é no microscópio, você está vendo elas a olho nu. Mas para você conseguir ver as bactérias a olho nu, elas têm que estar em colônia. Então, bem aqui, você pode observar, ó, que aqui tem uma bactéria. Uma bactéria não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uma colônia de bactérias bem aqui. E aqui nós temos uma outra colônia. Colônia porque tem muitas bactérias aqui. Para você poder enxergar essa bolotinha aqui, né, que tá aí se formando, é porque tem muita bactéria aí. Deve ter 1000 bactérias mais ou menos aí, só nessa coloniazinha, tá? Então, aqui nós temos mais 3 colônias aqui, nós temos um monte aqui, e assim por diante, tem um monte de colônia aí, tá? E a gente consegue, se a gente pegar um meio de cultura, passar num ambiente onde ela esteja e depois passar para esse meio de cultura, a gente consegue ver elas em colônias. Mas aí, quando você pega uma colônia dessa aqui, uma gotinha dessa colônia, e coloca para observar no microscópio, você vai ver mais ou menos isso aqui, tá? Você vai ver um monte de bactéria ali, certo? Aqui, gente, aqui já é, na verdade, nessa terceira imagem aqui, a gente já enxerga elas de uma forma melhor, né? Na forma aí de bastonetes. E como vocês podem observar, a gente consegue ver ela muito mais em 3D aqui, se a gente for ver nessa imagem. E, querendo ou não, as bactérias, elas só podem ser visualizadas dessa forma no microscópio eletrônico, tá? No microscópio óptico, a gente não consegue observar elas assim bonitinhas. Bom, além daquelas outras bactérias que eu mostrei, existem também bactérias que vivem juntas. Por exemplo, aqui, ó, tem bactéria que vive de 2 em 2. E a gente chama geralmente essas bactérias de diplococos, tá? Ou seja, porque tem 2 cocos juntos. Também nós temos estreptococos. Ó, nós temos várias bactérias vivendo juntas, como se fosse um colar de pérolas aqui, ó. Por quê? Porque estrepto, a palavra estrepto vem de colar, vem de cadeia, como se fosse um colarzinho de pérolas, tá? E nós temos as bactérias Staphylococcus também. Elas vivem como se fosse, na verdade, bactérias no formato de colônia em caixinha de uva, tá?
Então, elas ficam assim, uma do lado da outra, tá? Formando aí a colônia de Staphylococcus. Bom, nós também temos bactérias organizadas na forma de tétrade, como vocês podem observar aí nessa primeira imagem. Nós temos os Streptobacilos. Aqui a gente viu que é Streptococcus, né? E aqui a gente está vendo que é Strepto. Como eu falei, Strepto vem de cadeia, né? Então, a gente tem aí uma cadeia de bacilos. Nós temos também as sarcinas. As sarcinas, elas formam tipo um cubinho assim, ó, né? Como você pode observar aqui, ó. Parece um cubo, ou seja, elas vivem nessa forminha aí, ok? Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como as bactérias elas se alimentam, né? Principalmente das bactérias heterotróficas e autotróficas e a diferença entre elas. Então, a gente se vê aí na próxima aula. Vocês todos tenham gostado da aula e até a próxima.